Bom dia a todos, graça e paz, amém, irmãos e irmãs. Nesse dia especial, nesse dia, não sei se a gente pode dizer assim, o dia, né? Porque todo dia é dia de mãe, é dia dessa pessoa tão importante, tão maravilhosa que são as mães, mas como tem uma data, então quero desde já louvar a Deus pela vida de cada mãe que se encontra aqui nessa manhã, que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Eu sei que esse é o sonho de toda mulher, ser mãe. Há uma história na Bíblia que eu acho fantástica, que é a história de Ana, que está em 1 Samuel, porque a Bíblia fala que Eucana, seu esposo, a amava poderosamente, amava mais do que a outra, e falou assim, dava porção dobrada. E um dia Eucana chegou para Ana e falou assim: Ana, eu não te sou melhor do que 10 filhos, eu não te amo mais do que 10 filhos. Mas mesmo ela sabendo daquele amor profundo de Eucana para com ela, mães, ela não deixou de ficar triste, porque o que ela queria era um filho. Então, por mais que um homem ame profundamente uma mulher, esse amor não vai saciar o que está no coração da mulher, que é ser mãe. Então eu vejo isso em Ana. Ela tinha um amor de Eucana profundo. Se você ler o primeiro capítulo de Samuel, você vai ver Eucana dizendo: eu não sou melhor do que 10 filhos, mas mesmo aquilo não tirou a tristeza do coração de Ana, porque o que ela queria ser era mãe. E eu sei que esse é o grande desejo de cada mulher. E a Bíblia fala, de repente você entrou aqui hoje, que o que Deus faz, Ele faz da mulher estéril alegre mãe de filhos. É uma obra de Deus. A maternidade, sonho de Deus. E parabéns a cada um de vocês. Que nesse dia Deus possa abençoar. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. E já vamos, desde já, agradecer a Deus pelas mães aqui da igreja. Eu sei que são mulheres tementes a Deus, mulheres virtuosas, mulheres que Deus tem usado para a salvação do lar, para a conversão dos filhos. E que Deus possa dar isso para você nessa manhã. Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa. Louvado, bendito seja o teu nome, Deus Criador, Deus poderoso, Deus que na eternidade, ao formar os céus e a terra, contemplou na sua obra a necessidade e viu que o homem estava só. Mesmo que tua obra foi boa, tu olhou e viu e declarou o primeiro não, a primeira negação: não é bom que o homem esteja só, e fez a mulher. É projeto teu, Senhor, é o complemento, é a plenitude da tua obra, e nós te louvamos, Senhor, pela vida de cada mãe que está aqui, de cada mulher que tu levantou, de cada mulher virtuosa, de cada irmã nessa igreja. Pai, abençoa, Senhor, que tenha um dia hoje especial, que seus filhos, seus esposos possam abraçá-las, possam dar o carinho necessário, e nós te louvamos, Senhor. Fortalece as irmãs dessa igreja, fortalece como tu fortaleceu a Ana, a cada mulher na sua história. Pai, toma, Senhor, se alguma tem alguma causa, tem pelejado pela conversão de um filho, de uma filha, do esposo, que nessa manhã ela possa sentir isso sobre as suas vidas. Senhor, também esse culto, Senhor, acima de tudo, é para te render graças e louvores, por todas as bênçãos, por quem tu és, pelas nossas mães, por tantas coisas, Senhor. Nós te damos graças e louvamos o teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos cantar um hino nesse momento? Hino Crê e Observa. É isso. Amém? Vamos ficar de pé em reverência ao Senhor. Vamos cantar com alegria. Pensam que
Bom dia, irmãos. Bom dia. Melhorou, bom dia. Hoje é o dia das mães, damos nossos parabéns a todas as mães pelo seu dia. Que Deus derrame graça, e todas estão convidadas para um almoço especial hoje, onde cada marido vai pagar para sua esposa em um restaurante que as irmãs podem escolher na cidade. Vossos esposos vão pagar, ok? Amém? E amém não querem, então comam hoje em casa. Misericórdia, agora é misericórdia. Irmãos, nós fizemos já, alguns carros já foram adesivados com esse adesivo. Não esqueça o principal, baseado em Mateus capítulo 6, verso 33, que diz o que mesmo? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não esqueça o principal, Mateus 6,33, e aqui é uma pessoa ajoelhada, prostrada, no sentido da oração. Se você quiser levar, você pode pegar depois, pedir para o Diácono Derbal pegar para mim aqui, por favor, deixar com ele. Tem aqui na cor preta e na cor branca, os irmãos podem levar. Mais adesivos estão chegando, não sei se chegaram ainda. À noite terá mais adesivo desse para entregar para os irmãos que quiserem. Obrigado, Aderbal. Depois do culto, os irmãos podem pegar com a Aderbal no seu carro. Eu quero levar para dar de presente para alguém, pode levar à vontade, quantos for necessários. Esse adesivo, ele não tem a logo da igreja, porque nesse trabalho não é possível colocar a logo da igreja, devido à questão de gráfica. Na hora de destacar não tinha como, mas ali está um adesivo muito bonito. Não esqueça o principal, Mateus 6,33. Vamos divulgar isso na cidade. Mais adesivos estão chegando aí, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quinta-feira agora, antes da quinta tem quarta, um grande culto na igreja, 7h30 da noite. E quinta-feira, onde vai ser a nossa reunião? Na UniOeste. Quinta-feira lá na UniOeste. Ontem, visitando um local na cidade, as pessoas já perguntando: pastor, que hora que vai ser mesmo? Olha, nós vamos estar lá, quer levar nossos vizinhos, nossos amigos para estarem juntos, vai ser bênção. Então, quinta-feira, às 20 horas, às 8 da noite, lá na UniOeste, nosso musical do nosso coral, aonde estaremos fazendo um lindo musical também evangelístico e levantando fundos também para nossa querida irmãzinha. Então, quinta-feira, às 20 horas, você tem um compromisso na sua agenda, lá no auditório da UniOeste, ninguém pode faltar. Toda a arrecadação ali será para o tratamento da Maria Antônia, uma bênção de Deus em nome de Jesus. Será cobrado apenas R$5 para a entrada. R$5 é o preço mínimo. Pastor, eu quero dar um pouquinho mais. Todo o valor que for arrecadado lá no dia, todo ele, sem exceção, será entregue para a família, para o tratamento Maria Antônia. Então vamos dar o relatório aqui no próximo domingo, de manhã e à noite, vou dar o relatório aqui, o valor que foi arrecadado para abençoar a família em nome de Jesus. Então eu espero a presença dos irmãos. Eu creio que muitas pessoas de fora, muitos não cristãos vão estar presentes. É uma oportunidade de levarmos a mensagem da salvação, mas a igreja também tem que se fazer presente neste evento tão especial da igreja em nome de Jesus. Irmãos, devido ao fato que nós não nos é mais permitido estacionar do lado da igreja, nós provisoriamente arrumamos um novo estacionamento. Então, do lado aqui, em frente à Nobre Embalagens, que é São Paulo, né? Em frente à Nobre Embalagens, ali aqui na rua São Paulo, atrás, do lado ali do Strike Boliche. Não é no estacionamento do Strike Boliche, é atrás, do lado, melhor dizendo, do lado. Então você vindo pela São Paulo, vai ter lá já um banner lá, onde tem 2 portões ali, na verdade tem um só, o outro já caiu, né? Onde tem um só, né? Mas essa semana será instalado um portão eletrônico ali, é um estacionamento grande, comporta 100 carros lá dentro. Nosso guarda, a partir de hoje, o Jacques já ajuda a orientar o guarda também, todos os dias, ele já fica direto lá, tomando conta dos carros. Lá vai ter iluminação, vai ter tudo mais. Então comporta 100 carros. Irmãos, descendo pela 7 de setembro, deixa aqui a sua família, dá a volta no quarteirão, desce pela São Paulo, bem em frente a Sanepar, que é do lado ali, tem o estacionamento, tem uma faixa lá, e a partir de semana que vem, creio que já vai estar o portão automático também, vai estar aberto, para os irmãos guardar os carros ali, vai ser bênção em nome de Jesus. Deus abençoando a sua igreja. Irmãos, um aviso importante também,
Nós estamos no mês de maio. Mês de maio é o mês da família, tudo voltado para a família. As pregações de quarta-feira para a família, as pregações de domingo de manhã e à noite sobre a família. É a família no altar de Deus. Aqui um lindo material foi feito aqui, confeccionado, né? Uma família aqui em sentido indo para a cruz, para Cristo, buscando a família no altar de Deus. E pensando em família, nós queremos ter uma confraternização com todas as famílias da igreja no dia 25 de maio. Dia 25 de maio é um sábado. Então nós vamos ter o Costelão da Família IPCC. Costelão da Família IPCC, ok? Lá no nosso acampamento Presbiteriano Renovare, vai ser uma bênção. Os diáconos já estão na porta com uma lista, onde você vai colocar o seu nome e quantas pessoas da sua família estarão presentes. Pastor, eu posso levar convidados, amigos, vizinhos? Pode, não importa o número de pessoas, tudo estará preparado, desde que avise com antecedência, ok? Então nós precisamos, desde já, começar esses preparativos aí da semana da família e o Costelão da Família, dia 25 de maio. Então, dia 25 de maio, aumenta meu microfone, dia 25 de maio, nós temos aí o evento da família. Então, eu peço aos irmãos, encarecidamente, por gentileza, deem o nome. Todos os costelões, o que acontece? Obrigado. Valeu, filho. Todo costelão, o que acontece? Às vezes o pessoal deixa para a última hora, aí aquela correria. Nós não vamos dizer não venha, mas vamos sacrificar um pouco mais, irmãos, entenderam? A correria para preparar mais lenha, mais carne, né, etc. A equipe dos diáconos vão estar lá trabalhando, tão dinâmica, é uma bênção de Deus. Mas então, por favor, nos ajude, dê o seu nome. Qualquer diácono da igreja, você pode dar o seu nome, pode preencher a folha lá, pode comunicar qualquer diácono, qualquer presbítero da igreja, eu vou participar. Vai eu e mais 10 pessoas, eu e mais 1000 pessoas, né? Vai ser bênção lá o Costelão. Então dia 25 de maio é um sábado. Por que sábado e não domingo? Porque no domingo nós temos culto à noite, aí fica muito corrido, atropelado, e tem culto de manhã. Sendo o sábado, os irmãos podem passar o dia lá. Quem sabe o pastor Leonardo com a equipe vai montar ali jogos também, né? Futebol para a turma, um campeonato lá no dia. Passar um dia muito agradável na chácara da igreja. Custará apenas R$15 por pessoa. Apenas R$15 por pessoa. Crianças até 10 anos de idade não pagam. E R$15 por pessoa adulto, com direito a um refrigerante. Com direito a uma latinha de refrigerante para os adultos. Até 10 anos não paga, R$15 para adulto com direito a um refrigerante. Eu queria mais um, aí você paga a parte, os outros ali, que a juventude vai estar lá também, cuidando dessa parte da cantina, e a arrecadação que passar vai ser da juventude da igreja, ok? Eles vão cuidar da cantina lá. Então, nos R$15, tem direito a um refrigerante. Queria mais, então os jovens vão estar lá, cuidando da cantina e compra direto com eles, ok? Vai ser benção, então alguns avisos importantes aí para dar para a igreja, que vai ser benção, tá vendo? Até o som lá estourou de alegria, querer ir junto. Irmãos, nós voltamos com o boletim da igreja hoje. Vocês irmãos estavam com tanta saudade do boletim. Esse dia o Itamiro chorou uma semana inteira de saudade dele, foi em memória do boletim. Então o boletim voltou, ele já voltou com 2 erros aqui, né? Mas irmãos, perdoe, há uma errata no próximo boletim. Não saiu aqui o nome dos novos diáconos eleitos. Então peço perdão aos novos diáconos, não saiu o nome aqui, que essa parte é sempre fixa, né? Aí acabou não mudando, mas no próximo sairá. E também não saiu os aniversariantes do mês. No próximo boletim a gente já sai do mês de maio inteiro, tá ok? Para a gente vai comer bolo, tomar café, né, na casa dos irmãos, aí vai ser bênção demais, ok? Amém? Vamos orar ao Senhor. Ministério Louvor se posiciona. Ministério Louvor vai louvar a Deus, logo após o louvor do ministério, as crianças também vão louvar ao Senhor. Logo após o louvor, as crianças vão adorar ao Senhor, homenageando as mães também, pelo dia das mães, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, vamos orar ao Senhor. E enquanto estivermos cantando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, após a oração, vamos louvar. Você que trouxe hoje o seu dízimo, a sua oferta, terá a oportunidade de abençoar a obra do Senhor, de devolver a Deus um pouco do muito que Ele tem nos dado. Temos o privilégio de devolver ao Senhor um pouco do muito que Ele tem nos confiado às mãos, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu és nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Redentor, o amado de nossa alma.
E o Senhor tem nos amado tanto, 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 nos dá o privilégio de nos reunirmos como igreja na manhã desse dia, para adorar ao Senhor. Quantas pessoas aqui presentes, Senhor, para exaltá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo, Senhor. Irmãos que entenderam também a importância do dízimo, das ofertas, que durante o louvor estarão dizimando e ofertando para a manutenção da tua obra em nome de Jesus. Pai, continue derramando a tua graça. Ó Pai, que esta manhã seja uma manhã brilhante na tua presença. Abençoa o louvor, abençoa as crianças que vão entoar canções de homenagem às mães após, depois da pregação, Senhor, que seja amanhã abençoado na tua presença. Conduza-nos, ó Deus, ao centro da tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nunca esqueça, amados, que Deus habita no meio dos louvores. Sintamos a presença dele, o adorando em nome de Jesus. E é nesse mesmo espírito que nós daremos graças a Deus. Graças dou a Ti, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Essa música é muito, muito linda, muito bonita. E ela fala aos nossos corações dessa forma. Porque devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Quer nos dias bons, quer nos dias maus. Às vezes tem dias que você não está muito bem. Mas é nesse momento aí que você tem que colocar a sua vida diante de Deus e dizer assim: Senhor, embora as situações estão me afligindo, embora os problemas estão me afligindo, mas eu Te dou graças por tudo. Você tem que dar graça espontaneamente, porque é isso que alegra o coração de Deus. Um coração grato, um coração derramado na presença dEle. Isso agrada ao Senhor, amém? Vamos louvar ao Senhor com palmas. Com muita alegria, vamos louvar ao Senhor. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, Graças dou, graças dou, porque me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração. com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou, sempre a Ti eu graças dou. Graças dou. Aleluia. Louve a Deus, exalte esse Deus poderoso. Tens feito Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por Teu amor e perdão, por meus pecados
coração, você vai render graças ao Senhor agora. Por todas as circunstâncias, por todos os momentos, por essa semana feliz, por hoje um dia especial, é o Dia das Mães. Claro que o Dia das Mães são todos os dias, mas esse é um dia especial para você, em que nós homenageamos, em que o calendário homenageia você, mãe corajosa, forte, que luta pelos seus filhos, que está ali fazendo de tudo. E daremos graças ao Senhor por tudo isso. Com meu coração, meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Você consegue descrever o como é bom estar na presença de Deus, sentir a presença dEle, sentir a unção dEle? Sabe aquele momento que você está vivendo a unção de Deus de forma tão profunda, tão íntima, e você não consegue falar, você não consegue descrever, porque as palavras muitas vezes não resolvem. É a sua atitude, é os seus gestos. Tanto é que a Bíblia fala que as nossas palavras às vezes são tão toscas, são tão horríveis, que é necessário que o Espírito Santo possa traduzir o que está no profundo do nosso coração. Nós, por nós mesmos, não temos como agradar a Deus, por nossa vontade, por nossa capacidade. Mas nessa manhã o Espírito Santo de Deus está te conduzindo a um momento de adoração íntima e pessoal com Ele. Neste momento, no nome de Jesus, que você sinta agora o poder de Deus invadindo o seu coração, cada área que precisa da tua unção, que precisa da unção de Deus no seu coração, no seu viver. Deus vai começar a agir de forma poderosa nesse instante, na sua vida, a partir desse momento que você adorará Ele em espírito e verdade, de forma profunda. E assim louvaremos ao seu nome. Aleluia. Adore ao Senhor. Abandonado o tronco, e no chão abandonado, seu tronco morrer. A esperança para o ferido. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela aqui na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova.
promessa de Deus para os servos do Senhor, aquele que é bem-aventurado, aquele cujas suas raízes estão firmadas em Deus, cujas suas raízes estão junto a ribeiros de água, que se alimenta a cada instante, frutifica ao seu tempo, e ainda que esteja morto, ele viverá. Faça dessa música a sua oração nesse instante. Ainda que na terra envelheça a raiz, E no chão abandonado, seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas, brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, e ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. seus ramos Se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverão. Essa é a ideia de Deus para a sua vida. Você pode estar se sentindo nessa manhã caído no chão, sem vida. Há muitos anos atrás o Senhor me deu uma experiência fantástica com relação a essa música. Eu estava me sentindo uma árvore cortada, sem frutos. Eu dizia: Deus, o que está acontecendo na minha vida? Por que meu coração está tão seco? Por que eu não consigo mais frutificar? E lá eu estava lá em Fernando de Noronha e vi uma árvore deitada no chão, podre, o seu tronco estava podre. Mas o que me chamou a atenção foi que havia muitos ramos nessa árvore, e nesses ramos verdes havia frutos. E eu ficava intrigado com aquilo. Eu disse: Deus, como pode isso? E a dona da pousada que eu estava olhando, vendo que eu estava intrigado com aquela situação, disse: olha, faz 3 anos que essa árvore está aí. O tronco dela está morto, mas ela continua frutificando. E naquele instante o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, dizendo assim: olha, ainda que esteja morto o tronco, ainda que esteja cortado, mas ao cheiro das águas ele volta a brotar. E esta é a promessa de Deus para a sua vida nesta manhã. Se você está se sentindo cortado, se você está se sentindo morto, deitado ali, acha que não está frutificando, o Espírito Santo de Deus vivificará o teu coração nesta manhã e te trará vida, e você frutificará no nome de Jesus. Não se prostre, não fique nessa posição que você está, mas diante de Deus se humilhe e peça a Ele vida e renovo nesse instante. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Que essa seja a expressão do seu coração. Louvar não é o único meio de adorar a Deus. Cantar hinos não é o único meio de louvar a Deus, de adorar a Deus. Mas porém é um dos mais agradáveis. Faça com o seu coração nesse momento. Como falar
contigo, Senhor, vale mais. Estar contigo vale mais. Nada mais importa, Senhor. Nada mais importa. Tua presença satisfaz. Eu só quero Adore ao Senhor, aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor nesse momento. Aleluia. 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 Como descrever? Como descrever a unção que vem do teu altar? Ah, Senhor, como falar, Senhor. Como falar? Se agora eu só desejo adorar. Estar contigo vale mais, Deus. Estar contigo vale mais. Nada mais importa. Nada mais importa. Tua presença satisfaz. Eu só quero falar. Bem forte. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor nesse instante com seu coração. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Expresse o que está no seu coração nesse instante. O Espírito Santo está aqui ouvindo a tua adoração. A tua adoração nesse instante está subindo diante de Deus como incenso suave. As narinas de Deus nesse instante. O céu está jubilado, está recebendo, Senhor, a adoração neste lugar. Nós te louvamos, Deus.
por este momento tão glorioso, Senhor, de estar na Tua presença, rendendo louvores a Ti, Pai amado. Te louvamos por sentir, Senhor, essa presença tão grandiosa neste dia. Pai, ainda que o dia esteja nublado, mas mesmo assim nós podemos ver a Tua glória por trás das nuvens, Pai amado. O sol brilha em nossas vidas, porque Tu és o sol da justiça em nossos corações. É isso que nós te pedimos, te louvamos e já te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem sentar? As crianças.
sempre orou por minha salvação. Você que demonstrou tanto amor e devoção. Agradeço ao Senhor por tamanha inspiração, por criar alguém assim, com tanta perfeição. Oi? Olá. Som. Som. Não vamos descer. Som.
Eu te amo demais. Do Senhor permaneça sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Parabéns às crianças. Eu queria ter falado antes, mas o microfone não ajudou. Mas parabéns às crianças. Parabéns pela bela, expressiva apresentação. Eu creio nessa linha que é a coroação de todo o trabalho, né? A gente passa por alguns arrostos e apertos, mas louvado seja o Senhor por uma apresentação tão expressiva, tão marcante e edificante como esta, né? Quero dar os parabéns a todas as mães que estão conosco nesta manhã, dizer da nossa alegria de poder, como igreja do Senhor, nos alegrar com a tua presença, reconhecendo, considerando a importância que cada mãe tem na vida das suas famílias. E como igreja, nós queremos abençoar cada uma de vocês nesta manhã. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, lá no texto de Provérbios, no capítulo 4. Livro de Provérbios, em seu capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, do versículo 3º até o versículo 5º. Provérbios, capítulo 4, do versículo 3º ao 5º, que nos diz assim: quando eu era criança, pequena, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Vamos orar? Senhor, te damos graças por esta manhã, por esse dia, por este domingo, porque estamos na tua presença, estamos aqui não por força, não por violência, mas porque o Senhor nos trouxestes e aqui estamos para bendizer, para exaltar, para glorificar, também para te ouvir. E é o que desejamos nesta manhã. Tua palavra lida, aberta, presente diante de nós. Serve-te de nós, usa-nos, capacita-nos para que venhamos a falar da tua palavra, para que haja edificação na igreja, para que haja aprendizado, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza de uma maneira que toda a igreja saia abençoada, edificada, nutrida e alimentada com a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, então esse texto faz parte da história de um homem, faz parte da história de um filho, faz parte da história de um rei. Esse filho, este homem e este rei, Salomão, filho de Davi, homem que com as suas experiências nos ensinará grandes lições, nos trazendo à memória algumas coisas interessantes acerca da sua casa, acerca do seu relacionamento com o seu pai, com a sua família. O texto lido já denuncia, já fala e evidencia algumas questões. Ele cita o pai, ele cita a mãe, mas não perca de vista porque o texto nos apresenta um homem adulto,
Contudo, um homem adulto que olha para o passado e lembra-se que viveu como criança. E na condição de criança, ele tem na sua memória o registro de um pai. E é através desta lembrança e desta memória que eu quero conversar um pouquinho acerca do tema que foi proposto para a manhã de hoje. O papel da criança na família. Confesso que não foi fácil. Pedi muito a Deus a direção para trabalhar esse tema, um tema muito complexo, mas muito desafiador. Então Deus me levou, Deus me conduziu a esse texto. E a partir desse texto, eu quero conversar sobre o papel da criança. Qual é o papel da criança? Na família, o papel dos filhos que Deus nos deu. Então eu quero te convidar nessa manhã a pensar comigo sobre esse tema. Possivelmente você já tenha pensado, porque ele não foi anunciado apenas nesta manhã. Ele já fazia parte de um roteiro de temas e de assuntos. E se você teve o cuidado de visualizar esse tema e os demais, certamente você já parou para pensar, ou refletir, ou analisar um a um desses temas ou desses assuntos. Bom, pensar em papel, irmãs e irmãos, é pensar em função. Pensar em papel é pensar em atribuição. Então, qual seria a função? Qual seria a atribuição? Para que as crianças estão na família? Qual a finalidade? Qual a utilidade? Temos muitas. E Salomão nos fala de algumas delas. À luz desse texto, vamos conversar um pouquinho sobre um instrumento não muito utilizado nos nossos dias, mas chamado megafone. O megafone é interessante, porque ele produz um som. E esse som, muitas vezes, é um som de alerta. E o que o texto está nos propondo são algumas alertas. Então eu quero já tentar conceituar e definir o papel da criança a partir do alerta. A criança como sinal, criança como símbolo de alerta. Deus nos dá os filhos, Deus nos dá os nossos filhos com uma perspectiva de que as crianças sejam e cumpram e exerçam um papel na família de megafone de Deus, de alerta de Deus, para algumas práticas e para alguns princípios. Então eu quero conversar um pouquinho sobre essas práticas, sobre esses princípios. O primeiro deles, logo aparece no texto, principalmente quando Salomão olha para o passado e traz do passado uma recordação. Ele diz: quando eu era criança, pequena, na companhia de meu pai e da minha mãe, eu me assentava e ele me ensinava e eu aprendi. Quando eu era criança. O papel da criança na família, irmãs e irmãos, entre outros papéis e funções, inclui ser um alerta. O papel da criança é alertar-nos, alertar a mim e a você, alertar-nos sobre algo, sobre a prática da mordomia do tempo. Um dos papéis da criança na família é alertar-nos sobre o papel, sobre a atribuição ou sobre a prática da mordomia do tempo. A criança nos ensina muito sobre a mordomia do tempo. Irmãs e irmãos, criança precisa ser criança. Criança tem que ser vista como criança. É fato que nós lidamos com uma frase que se repete em todas as famílias, em todas as casas. Quando que essa criança cresceu e eu não percebi? Recentemente eu fui a um aniversário do Otávio, aniversário do Estevão, e me chamava a atenção uma frase que a Susan disse: pastor, essa adolescente foi daminha de honra do meu casamento. Pastor, como o tempo passou eu não percebi. As crianças crescem. As crianças crescem rapidamente. E se nós não pararmos para pensar que um dos papéis da criança é nos levar a pensar sobre a prática da mordomia cristã, o tempo vai passar e quando nós percebermos, são adolescentes, jovens, adultos, idosos e até muitas vezes faleceram. Salomão olha para trás e lembra de algo muito interessante.
Ele lembra de um momento muito interessante, o momento do tempo, da mordomia do tempo, do dedicar tempo. Irmãs e irmãos, criar filhos requer tempo. Criar filhos requer tempo. E sejamos sinceros, tempo tem a ver com prioridades, tempo tem a ver com importância. Logo, se eu não dou tempo à minha filha, ao meu filho, é porque a minha filha e o meu filho não me é importante. Porque tempo tem a ver com prioridade. Tempo tem a ver com importância. Se eu não dou tempo, e se eu não sou um bom mordomo, quero dirigir mais a minha fala aos pais. As mães estão nesse pacote também, mas quero falar mais aos pais, porque Salomão diz: quando eu era criança pequena, na companhia do meu pai, ele me ensinava. Volto a dizer, tempo tem a ver com prioridade, tempo tem a ver com importância. Se eu não dou tempo aos meus filhos, é porque eles não me são importantes. Pense comigo o seguinte: imagine se a cada meia-noite de hoje, por exemplo, meia-noite de hoje, você recebesse uma quantia de 8.600, 86.600, 86.400, e fosse lhe dada a seguinte ordem: você vai receber esse valor de 86.400 e você terá 24 horas para utilizar 86.400. Só que tem um detalhe: a cada meia-noite esse valor é zerado e um novo valor lhe é dado. O que eu faria? O que você faria? Se fosse um valor financeiro, certamente já estaríamos aqui pensando em como aplicar, como aumentar, como utilizar esse valor. Mas 86.400 corresponde exatamente a 86.400 segundos de um dia de 24 horas. Um dia de 24 horas tem 86.400 segundos. É o tempo que temos ao longo de um dia. Como tem sido a minha mordomia, a sua mordomia com os nossos filhos? Porque um dos papéis das crianças é nos levar à prática da mordomia do tempo. Salomão olha para trás e diz: quando eu era criança, pequena com meu pai, ele se assentava comigo, ele me ensinava e eu aprendia com meu pai. O meu pai me dava tempo. O meu pai soube ser um mordomo do seu tempo. E ele priorizava tempo para investir na minha vida. Hoje eu sou um homem adulto, mas eu devo muito ao meu pai, que foi mordomo do tempo, a despeito do grande reinado que ele tinha, mas ele sabia encontrar tempo para me ensinar, para sentar comigo, para investir na minha vida. Irmãs e irmãos, são 3 os roubadores do tempo. Tomem cuidado. Isso inclui a todos nós. O trabalho pode ser um. Não o trabalho pelo trabalho, mas o excesso do trabalho. O lazer também pode ser um. O lazer demasiado também é um roubador do nosso tempo. E há um terceiro: a letargia, o estado de letargia. O trabalho em excesso, o lazer demasiado, a letargia de um estado permanente são fatores de risco que nos complicam na mordomia do tempo. O excesso do trabalho nós sabemos. Tem gente que trabalha 12, 14, 20, sei lá, trabalha o dia todo, chega em casa cansado. Não estou dizendo que seja pecado trabalhar, não é isso. O problema é o excesso do trabalho. E aí o pai chega cansado em casa, e o que mais ele quer é descansar. Cuidado. O excesso do trabalho. Isso inclui a todos nós, na sua profissão, no meu ofício, como pastor, você como trabalhador de maneira geral. Todos nós precisamos tomar cuidado. E as crianças estão ali, nos vendo, e percebendo tudo, e notando tudo. Cuidado, porque o excesso de trabalho pode estar te cegando,
As crianças estão crescendo, você não se dá conta, mas Salomão na fase adulta disse: eu me lembro que o meu pai sentava comigo e me ensinava. Eu me lembro que o meu pai dava tempo a mim. Eu me recordo disso. Cuidado com o lazer. Cuidado com o lazer, ele é importante, mas se ele for em demasia, ele é prejudicial. Cuidado. Uma certa professora viveu uma experiência muito interessante. Ela desafiou a sua sala para fazer uma redação. E a redação teve o seguinte tema: o que você gostaria que Deus fizesse na sua vida? O que você gostaria que Deus realizasse na sua vida? Era o tema da redação. E à noite ela chegou em casa e foi ler as redações. E depara-se com uma entre todas aquelas que lhe emociona muito. Ela começa a chorar. O marido chega em casa. E quando ele chega em casa, logo: mulher, o que aconteceu? Ela então pega aquela folha de papel e diz: leia isto. Era a redação de um menino que assim dizia: Senhor, esta noite peço-te algo especial. Transforma-me num televisor. Quero ocupar o lugar dele, viver como vive a TV da minha casa, ter um lugar especial para mim e reunir minha família ao meu redor, ser levado a sério quando falo. Quero ser o centro das atenções, a ser ouvido sem interrupções e sem perguntas. Quero receber o mesmo cuidado especial que a TV recebe quando não funciona. Ter a companhia do meu pai quando chega em casa, mesmo que esteja cansado. E que os meus irmãos briguem para estar comigo. Quero sentir que minha família deixa tudo de lado, de vez em quando, para passar alguns momentos comigo. E por fim, que eu possa divertir todos. Só quero, Senhor, o que vive qualquer televisor. Naquele momento, o pai diz assim para sua esposa: meu Deus, coitado dessa criança. Que pais descuidados. Que pai descuidado. E aquela professora em lágrimas disse: essa redação é do nosso filho. As crianças são o megafone de Deus, nos alertando quanto à mordomia do tempo. O tempo passa. O tempo corre. O tempo é veloz. Quanto tempo, irmãs e irmãos, em média, passamos em frente à televisão? Ela tem roubado o nosso tempo em família? Muitas irmãs e irmãos, muitas famílias estão destruídas porque falta a atenção da mordomia do tempo. Muitas. As crianças são o megafone de Deus, alertando-nos quanto à prática da mordomia do tempo. Tomemos cuidado, prestemos bastante atenção. E não vamos nos surpreender dizendo: quando que você cresceu e eu não vi? Elas crescem ao nosso lado. Elas crescem e às vezes nós nem percebemos. Salomão cresceu, é verdade. Mas ele olhou para trás e disse: quando eu era criança pequena e morava com o meu pai, ele se assentava comigo e ele me ensinava e eu aprendia. Hoje é uma manhã para a gente pensar sobre a mordomia do tempo. O que tem sido importante e prioridade. Se os filhos nos são importantes e são prioridade, então vamos dar o tempo devido a cada uma das nossas crianças. Mas o papel da criança na família ainda inclui algo mais. A criança, ela é megafone de Deus, nos alertando sobre uma segunda questão. E essa segunda questão está lá também no texto de Provérbios, capítulo 4.
Ele diz: quando eu era criança pequena e morava com meu pai, eu me assentava e ele me ensinava. Irmãs e irmãos, a criança também é megafone de Deus, nos alertando quanto a uma segunda prática. E essa segunda prática é a prática da pedagogia do conhecimento de Deus. A prática da pedagogia do conhecimento de Deus. Criança faz pergunta? Sim. Criança faz muita pergunta. Criança pergunta o tempo todo. Criança quer saber de tantas coisas. São tantos porquês. É natural, faz parte. Criança faz perguntas. Sim, muitas perguntas. Como eu recebi uma família esses dias, e a família dizia: pastor, estou desesperado porque minha criança pequena de 3 anos quer saber se Deus existe. Outra vez, lidando com outro casal, na fase ainda da infância, os pais preocupados: pastor, o meu filho quer saber o que é masturbação. Outra situação que me veio também foi: pastor, o meu filho quer saber por que as pessoas morrem. De onde eu vim? São algumas perguntas feitas por crianças aos seus pais. Irmãs e irmãos, aprendemos uma coisa: as crianças, elas estão ao nosso lado, elas fazem perguntas, mas as crianças também são megafone de Deus para nos levar a pensarmos, é um alerta de Deus para que a gente entenda que nós somos os seus pedagogos, não são os outros, não é a igreja. Ela faz parte desse processo, e ela existe para isso também. Mas eu não posso deixar na responsabilidade única e exclusiva da igreja, do pastor Edinaldo, do pastor Alexandre, do pastor Leonardo, nem tão pouco da escola. A pedagogia do conhecimento bíblico começa em casa, aproveitando as próprias perguntas que nos são feitas. O filho chegou para sua mãe e perguntou assim: mãe, como que eu nasci? E a mãe ficou desesperada, tentava formular na sua mente a resposta e ficou vermelha, não sabia o que dizer e começou a falar uma série de coisas. E aí aquela criança disse: mãe, eu só quero saber se eu nasci pelado ou com roupa. Criança é simples. Criança é simples. A gente é que complica. Criança é megafone de Deus, nos alertando quanto à prática da pedagogia do conhecimento de Deus. Por que as pessoas morrem? Simples. A Bíblia diz que nós vivemos dentro de um ciclo, que é o ciclo da vida. Nós nascemos, nós crescemos, nós morremos. E com o Senhor nos reunimos. O que é o sexo? Pergunta difícil de ser respondida. A Bíblia nos ensina. Mas eu quero dizer o seguinte: uma certa psicóloga, ela conta a seguinte experiência. Me recordo de uma situação em que algumas crianças ficavam encostadas no muro, olhando para um prédio. Elas ficavam todos os dias, no mesmo horário, observando algo na janela. Os pais, preocupados, foram investigar e descobriram que uma moradora estava tendo relações na sala. Os pais, então, foram orientar os seus filhos. Mas sabe o que é curioso? É que as crianças não estavam prestando atenção no ato sexual em si. O que elas queriam entender era por que isso acontecia sempre que o marido da vizinha não estava em casa. Ou seja, o que intrigava não era o que acontecia tão somente na sala, mas o fato de um homem estranho chegar quando o marido não estava em casa. Conta a psicóloga.
Então, irmãs e irmãos, sempre que seu filho perguntar sobre algo sobre o sexo, investigue para saber por que ele quer saber isso. O que o levou a se preocupar com isso? O que gerou essa curiosidade? Por que preciso comer tudo? Por que eu tenho que comer tudo? Porque você precisa se alimentar. Você precisa ficar forte. Você precisa ter força e disposição para brincar. Respostas simples. De onde eu vim? Mamãe, papai, de onde eu vim? Filha, filho, você veio do amor do papai e da mamãe. E depois de ficar 9 meses na barriga da mamãe, você nasceu e cresceu. Mamãe, por que papai e mamãe dormem juntos e eu tenho que dormir sozinha? Papai e mamãe dormem juntos porque papai e mamãe são casados. A Bíblia ensina que para dormir junto tem que ser casado. Você dorme sozinha primeiro porque você não tem nenhum irmão. Se você tiver, você divide o quarto com ela. Agora, filha, filho, quando você crescer e casar, conforme a palavra de Deus, você vai dormir junto na cama com seu marido, com a sua esposa. Por que eu tenho que dormir mesmo sem ter sono? Por que eu tenho que dormir? Eu não estou com sono. É simples. Se você não dormir agora, você vai ficar com sono. Quando você quiser brincar, quando quiser estudar. Criança é simples. Elas nos fazem perguntas, é verdade. Muitas perguntas as crianças nos fazem. Agora, eu disse que um dos papéis da criança é ser megafone de Deus, para nos alertar que nós somos os seus pedagogos. Pedagogos do conhecimento bíblico. E isso está na palavra de Deus. Veja o Salmo 8, não precisa ler agora não, mas veja o Salmo 8:2, Mateus 21:16. É um texto interessante. Os sabedores da palavra, os conhecedores, quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? As autoridades não conheciam nem o que eles próprios pregavam e anunciavam. Em Êxodo capítulo 12, 26 e 13, 14, Josué 4, 21 e 22, nós encontramos assim: quando seus filhos lhes perguntarem no futuro o que significa esta cerimônia, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Irmãs e irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Aproveitem as perguntas das crianças para doutriná-las, orientá-las na palavra de Deus. Eu fiquei estarrecido, já dividi isso com o pastor Edinaldo, porque ano passado, no começo desse ano, nós adotamos essa Bíblia aqui para os meninos e a rosa para as meninas. Há cerca de mais ou menos uns 15, 20 dias, eu perguntei lá no Ministério Infantil qual foi a história bíblica que você aprendeu nesta semana. Um grande silêncio. Nenhuma das crianças que estavam comigo ali contou uma história bíblica. E eu fiquei me perguntando. Eu perguntei o que elas tinham aprendido domingo na igreja, de manhã, porque isso foi à noite. Elas lembraram. Não sou melhor do que ninguém. A minha equipe aqui que trabalha comigo não é melhor do que ninguém. Mas ao longo de uma semana, as crianças não aprenderem uma história bíblica, é complicado. É difícil. Nós somos os pedagogos. Deus deu a mim e a você a responsabilidade
Deus não disse que nós teríamos que transferir essa responsabilidade. É minha, é sua, é nossa. Há cerca de 15 dias, nós marcamos aqui na igreja um concurso de oratória. Não de oratória secular, concurso de oratória bíblica. Para que as crianças pudessem falar da palavra de Deus. Uma inscrição. A Rafaela. Uma inscrição. Talvez eu possa ter errado na escolha da programação. Falar da Bíblia. Uma criança. Nós somos os pedagogos. A responsabilidade é minha, é sua e é nossa. Não devemos transferir para ninguém. Não devemos mesmo. Seremos cobradas e cobrados por causa disso. E as crianças são o megafone de Deus, perguntando as coisas, nos dando as dicas, as oportunidades. E nós muitas vezes perdemos. Terceiro e último lugar. Qual é o papel da criança na família? Ser um megafone de Deus, alertando-nos sobre uma terceira prática. A primeira, eu disse que é acerca da mordomia do tempo. A segunda prática é a da pedagogia do conhecimento bíblico. Porque Salomão disse: meu pai se assentava comigo e me ensinava a palavra de Deus, e eu guardei e eu aprendi. É fato, é verdade que ele orou ao Senhor. E depois eu fiquei me perguntando, por que Salomão orou ao Senhor? Aí é conjectura minha, mas eu imagino que ele fez isso porque muitas vezes ele viu seu pai orando, e ele aprendeu a orar com seu pai, e ele ora ao Senhor e faz um pedido, e Deus lhe dá sabedoria. É verdade que ele se torna o homem mais sábio do mundo, mas antes da sua oração, ele já vinha aprendendo com seu pai. Não aprendeu com um amigo da escola, não aprendeu com quem quer que seja, ele aprendeu com seu pai. Tem um filme muito interessante, caso você queira assistir, Corajosos. Protetores, provedores e professores é a nossa responsabilidade. 3 P's. Muito interessante esse filme. Em terceiro e último lugar, o papel da criança na família é alertar-nos sobre a prática da ordem dos valores. Alertar-nos sobre a prática da ordem dos valores. Muitas vezes nós invertemos os valores. E aí eu quero lembrar de um salmo muito interessante, que é o Salmo 127. Porque o Salmo 127 é um salmo que nos faz entender a ordem dos valores. O Salmo 127, lá no seu versículo 3, nos desafia a sermos mentores. Mentoria é algo que Deus espera de cada pai aqui. Sermos mentores espirituais dos nossos filhos, colocando em ordem os valores que o próprio Deus estabeleceu. Porque no Salmo 127, 3 diz: a herança do Senhor são os filhos. Nós já ouvimos muitas histórias de muitas heranças. Entre elas, a parábola do filho pródigo, que pede a herança, que sai pelo mundo, desperdiça tudo. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança. Mas eu e você precisamos entender algo: a prática da ordem dos valores. Talvez a sua filha, o seu filho está dizendo: eu existo, pai, mãe, eu estou aqui. A sua família é mais importante do que a sua empresa. Os seus filhos são mais importantes do que qualquer herança que você tenha recebido ou venha a receber.
O Salmo 127, irmãs e irmãos, é uma lição de valores. Porque filhos são e sempre serão maior riqueza do que bens. Quando eu cheguei aqui em 2010, se eu não estou enganado, o pastor Edinaldo me corrija, foi colocado um cartaz ali: nenhum sucesso supera o fracasso da família. Porque a herança que nos foi dada, os nossos filhos. A herança que Deus nos deu, os nossos filhos. Agora, preste atenção numa coisa. Um certo consultor, falando sobre administração, empreendimento, reuniu um auditório, tirou debaixo da mesa uma vasilha, com uma boca bem larga, e colocou ao lado algumas pedras grandes. E ele então pegou aquelas pedras grandes e depositou dentro daquela vasilha. E aí ele pergunta: a vasilha está cheia? O auditório diz: sim, está cheia. Ele diz: não, não está. Ele vai embaixo da mesa, pega um outro saquinho com pedras pequenas. Aquelas pedras pequenas são derramadas dentro daquela vasilha, preenchendo os espaços das pedras maiores. Ele então pergunta: a vasilha está cheia? A plateia diz: não, não está. Ele diz: realmente não está. Ele vai embaixo, pega um outro saquinho com areia, despeja aquela areia dentro da vasilha, que vai penetrando as frestas, as aberturas entre as pedras maiores e pequenas. Ele então pergunta: a vasilha está cheia? A plateia diz: não, não está. É verdade, não está. Ele vai embaixo, pega uma vasilha com água e despeja. E aí ele diz: o que aprendemos? Aí um grande empreendedor diz: a nossa agenda sempre terá espaço para mais uma atividade. Não! Ele diz: as pedras grandes precisam ser colocadas primeiro. Se você não colocar a pedra grande primeiro, ela não vai entrar depois. O Salmo 127, à luz do Provérbios 4:3, ele diz: quando eu era criança pequena, na companhia do meu pai, eu me assentava, ele me ensinava e eu aprendi. Davi priorizou, não esqueceu o mais importante. É a campanha que nós estamos vivendo. Irmãs e irmãos, crianças são um megafone de Deus, alertando-nos sobre a prática da ordem dos valores. Pessoas são mais importantes do que bens. Em quem eu tenho investido? Em quem eu tenho investido? A Bíblia diz em Eclesiastes 3:1: tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Entre eles está lá o tempo do edificar. Criar filhos é viver o tempo do edificar. Criar filhos é entender a prática da mordomia do tempo. Criar filhos é entender a prática da pedagogia do conhecimento bíblico. Criar filhos é entender a ordem dos valores. Primeiro pessoas, depois as coisas. Eu tenho lutado com essas coisas. Tenho aprendido muito com o pastor Edinaldo. Uma certa feita ele falou assim: pastor tem que ter cheiro de ovelha. Deixa o gabinete, procure as pessoas, são mais importantes do que as coisas. Eu pedi que as crianças voltassem. Eu quero encerrar com as crianças, não sei se elas já chegaram, que algum diácono possa chamar as crianças para que elas estejam juntos com seus pais. Nós vamos orar. Hoje é o tempo da decisão. Hoje é o tempo de priorizarmos algumas coisas, de revermos alguns valores, de mexermos e sermos remexidos por Deus, de sermos conduzidos à mordomia do tempo, à pedagogia do conhecimento, à ordem dos valores. Eu pedi que cada criança se assente ao lado dos seus pais, para nós orarmos juntos.
enquanto as crianças estão chegando para que a gente ore, eu peço a atenção dos amados. Está acontecendo a inscrição desse concurso de culinária. Minha Receita é uma obra de arte, uma grande oportunidade para você fazer o que Salomão experimentou com seu pai. Acontecerá no próximo sábado. Uma grande oportunidade para você sentar com seus filhos. Vem cá, vamos fazer uma obra de arte, vamos fazer uma receita, vamos participar. A família aqui reunida, olha que coisa beleza que vai ser. Se sábado que vem você vier aqui com seus filhos, com uma receita que vocês fizeram juntos, para participar desse concurso de receita. Minha receita é uma obra de arte. Uma grande oportunidade de você fazer algo essa semana com as suas crianças. Se você não tem experimentado o culto doméstico, esse material aqui pode te ajudar. Tudo que as crianças estão aprendendo de manhã, porque à noite aí já é uma outra estrutura. Tudo que elas estão aprendendo de manhã, você pode levar para casa. Esse material aqui é para os pais. É para os pais. Porque o mínimo que o pai poderia fazer era chegar hoje na hora do almoço. Filha, filho, o que você aprendeu? O que você aprendeu lá com o pastor Alexandre? Lá com a equipe lá do Ministério Infantil. O que você aprendeu? Esse material aqui são as mesmas lições. A Susan, mostra essa revista. É a revista, Susan. É a revista que as crianças estão usando. Essa aqui é para os pais fazerem culto doméstico com o assunto que a criança estudou aqui domingo de manhã. Se você quiser, fala comigo que eu faço um pedido. Eu até compro para você. Até compro. Porque é tão barato isso aqui. Isso aqui no sentido de falar. Porque é muito precioso, é muito importante. Eu falei da prioridade do tempo. Hoje à noite nós vamos entregar 2 coisas para as crianças. Nós estamos com uma campanha em andamento. E a campanha é Presença 1000. Presença 1000. Uma tentativa de motivar as crianças para que venham na escola dominical, no culto da manhã. Hoje, 11 crianças. Nós começamos no mês passado com uma criança sendo premiada. Hoje à noite nós vamos premiar 11 crianças com uma medalha Criança 1000, que não faltou domingo de manhã. As famílias vão receber um certificado. É uma tentativa apenas de motivar a participação das crianças no domingo pela manhã. Vamos colocar em pé. Vamos orar. Avancei um pouquinho do horário, mas vamos orar. Fica ao lado aí da sua família. Junte-se aí com seus filhos. E eu quero inicialmente orar com os pais. Com os pais, não as mães, agora os pais. Eu gostaria que os pais orassem comigo. Orem comigo assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu desejo viver estas verdades na minha casa. Senhor, se eu tenho falhado, me ajude a corrigir, para que eu viva um lar abençoado, assumindo a liderança espiritual da minha casa. Quero orar com as mães agora, com as mulheres agora. Quero orar com vocês. Senhor, eu me ergo nesta manhã como intercessora do pai dos meus filhos. E eu desejo que a cada dia o pai dos meus filhos seja um homem de Deus, com autoridade espiritual, para liderar a minha família. Agora eu quero orar com os pais. Senhor, nesta manhã eu assumo contigo o compromisso de ser abençoador dos meus filhos. Eu reconheço a herança, o presente, a bênção que eles são na minha vida. E eu quero cumprir com zelo a responsabilidade de criá-los
na disciplina, no amor e no conhecimento da tua palavra. Senhor, nós oramos juntos agora. E eu peço a bênção do Senhor sobre cada pai, mãe, cada família, cada criança. E eu desejo a bênção do Senhor se manifestando e conduzindo a liderança de cada pai na sua casa. Para que quando essas crianças cresçam, falem como Salomão falou. Quando eu fui criança, o meu pai sentava comigo, o meu pai me ensinava, eu conhecia a palavra e eu vivia no caminho do Senhor, por causa de um pai que me amou e me abençoou com o maior dos presentes, que foi a palavra do Senhor. Oh Deus, eu sonho isso nesta igreja. Oh Deus, eu sonho também de ver as irmãs abençoando seus maridos como intercessoras, sendo corajosas, intrépidas, abençoando através da oração a vida dos seus esposos. E eu desejo ver lares abençoados, lares com muita liberalidade de tempo, abençoando os filhos. Liberalidade da bênção da palavra, liberalidade do amor, liberalidade do afeto, liberalidade da atenção, Senhor. Eu desejo também, Pai, a atenciosidade, que os pais realmente sejam atentos aos seus filhos. Eles estão crescendo e muitas vezes aprendendo o erro, mas a nós nos foi dada a responsabilidade de sermos mordomos do tempo, pedagogos do conhecimento de Deus e colocar assim no lugar correto os valores espirituais. Abençoa, Senhor, estas famílias, fortalece cada um delas e que realmente entendamos que o papel dos nossos filhos é de nos alertar acerca daquilo tudo que elas precisam receber das nossas mãos. Nos fortaleça e nos ajude, em o nome do Senhor Jesus, amém. E agora, irmãs e irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus e Pai e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, família de Deus, corpo vivo de Cristo, hoje e para todo o sempre. Amém. Irmãos, permaneça um pouquinho. Quero chamar aqui à frente João Pedro, uma criança pela primeira vez. Só para nós encerrarmos, queremos dar uma Bíblia de presente para o João Pedro. Todo bebezinho que vem à igreja pela primeira vez ganha um exemplar da palavra do Senhor. Quero chamar o Júnior e a sua esposa, que vem aqui à frente, por favor. João Pedro é o netinho do Aderbal, né? O Aderbal aí, o Aderbalzinho neto. Louvamos a Deus pela vida do João Pedro, comemorando o Dia das Mães, primeira vez que ele vem à igreja hoje, né? Uma linda criança, que maravilha. Olha, que Deus abençoe muito o João Pedro, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas a Deus, em gratidão pela vida do João Pedro. Que Deus abençoe, Júnior. Deus abençoe, querida irmã, um exemplar da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor, abençoe, ó Deus, o João Pedro com toda a sorte de bênção espiritual. Que ele cresça sempre apegado à palavra do Senhor. Abençoe seus pais, seus avós, todo o seu lar. Que seja uma família que viva no teu altar. Eu oro assim, ó Pai, o abençoando. E nós como igreja o abençoamos. A nossa alegria de todos nós como igreja em recebê-lo pela primeira vez aqui no templo. Uma primeira de centenas de outras vezes. O abençoamos em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço que está ao seu lado. Bom almoço a todos. Deus abençoe, Júnior, em nome de Jesus. Deus abençoe o João Pedro. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus.